Olá, tudo bem com vocês? Que a paz habite no coração de todos. Estamos aqui para mais uma videoaula de Direito Falimentar. Desta vez vamos analisar 3 institutos importantes, que é a verificação dos créditos, a arrecadação de todos os bens e a forma de realização desses bens, ou seja, como esses bens serão vendidos. Vem comigo então? Vamos lá! Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Falência determina que, imediatamente após publicada a sentença falimentar, o juiz dará um prazo de 15 dias para que todos os credores que tenham interesse possam fazer a sua habilitação de crédito dentro do processo falimentar. E qual que é a importância disso? É justamente estabelecer qual é o quadro geral de credores, ou seja, quais são os credores do falido que serão objetos, no final, de rateio das importâncias arrecadadas. Essa habilitação, apesar de ser feita dentro do processo, será de responsabilidade de análise do administrador judicial. É ele que vai fazer a análise de todas as habilitações. Feita a análise dessas habilitações, ou seja, ele vai ter um prazo de 45 dias para fazer a análise dessas habilitações e ao final desse período ele fará publicar um edital onde constará o nome de todos os credores, o valor do seu crédito e a ordem de classificação. Ora, vamos ver o que fala o artigo 8º da Lei de Falência. No prazo de 10 dias, contado da última publicação do edital, o comitê, qualquer credor ou devedor ou seus sócios, ou mesmo o Ministério Público, pode apresentar impugnação contra a relação de credores. O que quer dizer isso? Ou seja, o administrador judicial vai analisar impugnação por impugnação. E ao final dos 45 dias, ele fará publicar um edital de uma hora de todos os credores habilitados. Pois bem, passado 10 dias, qualquer credor, o Ministério Público, ou mesmo o sócio, ou mesmo o falido, pode impugnar essa relação, não admitindo alguns credores, ou mesmo a ordem de preferência desses credores, ou seja, a classificação de créditos. Essa impugnação, ela corre em separado, e ela será decidida, sim, pelo juiz da falência. E contra essa decisão, nós temos recurso de agravo. Não se esqueçam. Ao final de todas as decisões, de todas as impugnações, fará o administrador judicial levantar o chamado quadro geral de credores. Tudo bem? Ótimo! Essa é a importância da verificação dos créditos, ou seja, estabelecer quais são os credores desse falido. Mas tão importante quanto levantar o quadro geral de credores, também é fazer a arrecadação de todos os bens do falido. Por isso, o artigo 108 preceitua que, vamos olhar? Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Ora, os bens arrecadados ficarão sob a guarda e responsabilidade do administrador judicial ou de pessoas por ele escolhida, sob a responsabilidade do administrador judicial, podendo o falido, nesse caso, ou qualquer dos seus representantes, ser nomeado como depositário, não há problema nenhum. Ou seja, é o administrador judicial que ficará responsável de todos os bens arrecadados. E qual é a finalidade disso? É justamente reunir o maior número de bens para poder verificar essa quantidade de bens que se tem, a relação de credores, vendendo esses bens que encontrou que era de propriedade do falido e pagar os credores. O artigo 139 prega o seguinte: logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. Ou seja, o que é a realização do ativo? Nada mais do que a própria venda daquilo que foi arrecadado, dos bens arrecadados. E a pergunta é, como vai se dar essa venda? 3 formas. Primeiro, através de leilão. Ou seja, os bens móveis ou imóveis, eles podem ser vendidos através de leilão. Esse leilão que nós estamos acostumados a ver.
Ou mesmo pode ser da segunda forma, proposta fechada, onde o juiz determinará um determinado dia e local, normalmente no cartório, e ele fixará um dia, para apresentar em envelope lacrado a proposta, o valor apresentado dos bens. E terceiro, o pregão. Essa é uma modalidade, aquela do mesmo direito administrativo, uma modalidade relativamente nova. Ou seja, é uma modalidade híbrida, composta de duas fases. A primeira é de uma proposta fechada, e a segunda fase é a fase chamada de leilão. Tudo bem? Vamos ver o artigo 140 da falência, então. O que ele fala? A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a ordem de preferência. Alienação da empresa com a venda dos seus estabelecimentos em bloco. Segundo, ou alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. Terceiro, alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. Ou o quarto, alienação dos bens individualmente considerados. O que se quer estabelecer aqui é justamente qual vai ser a forma da venda desses bens. Ora, eu tenho uma forma de realização do ativo, ou seja, leilão, vendas em proposta fechada ou pregão. Mas esse leilão, essa venda com proposta fechada ou pregão, como que será vendido? Os bens vão ser vendidos em bloco, separadamente? Nós temos 4 formas aqui. Prefere-se a alienação da empresa como um todo, mas não podendo alienação da empresa através das suas filiais, ou não podendo alienação do estabelecimento empresarial em blocos, ou não podendo, sendo impossível, aí sim, por último, a alienação dos bens individualmente. E olha que fala o artigo 141, inciso 2. O objeto da alienação está livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária e as derivadas da legislação do trabalho e acidente do trabalho. Olha, quem comprar esses bens em leilão, ou quem comprar esses bens através de pregão ou através de proposta, eles recebem esse estabelecimento, recebem esses bens totalmente livres de qualquer dívida tributária ou da legislação trabalhista ou mesmo acidente de trabalho. Mas olha a seguinte observação que fala o parágrafo único. Não se aplica essa disposição de não alcance de dívidas de natureza tributária ou trabalhista, não se alcança. Não alcançar aquele que comprar. Se for sócio da empresa falida, não alcança. Ou sócio da sociedade controladora, controlada pelo falido. Segundo, ou se for um parente da linha reta ou colateral até 4º grau, consanguíneo ou afim do falido ou do sócio da sociedade falida. E terceiro, se for identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Ou seja, nessas 3 hipóteses, mesmo havendo o arrematante ele adquirido o bem em leilão, ele não estará livre de dívidas tributárias e trabalhista e mesmo de acidente de trabalho. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês, que a paz habite em todos. Muito obrigado.